Opa, aqui é o Gabriel e hoje é dia de O Manifesto do Partido Comunista. Bem, o Manifesto do Partido Comunista é um livro clássico, é um livro histórico, do qual teve muita importância no século XIX, praticamente, tempo das grandes revoluções. Esse livro aqui inspirou Lenin, por exemplo, na Rússia, no manifesto dele, muito embora Lenin não tenha seguido corretamente os conselhos de Karl Marx. Mas se trata do que, afinal, o livro? O livro é uma visão de Karl Marx, que foi um historiador, um filósofo e um sociólogo, explicando como o capitalismo oprime certas classes operárias. O que são classes operárias? Classes operárias são trabalhadores, qualquer um que trabalha em torno de visando o capital, um ganho de capital. Capital é o que? Capital é dinheiro. Todo mundo, a pessoa meio que tem que se vender para conseguir o dinheiro. Então Karl Marx via o capitalismo, que sempre visa o acúmulo de capital, como um mal e fazia todos os homens se corromperem de certa forma. Então ele escreve esse livro aqui, o Manifesto, foi um dos seus primeiros livros. E nele aqui ele escreveu de uma maneira mais simples possível, mais simples do que nos seus dois livros que viriam mais para frente, alguns dos seus livros que viriam mais para frente, como O Capital, por exemplo. Porque esse livro aqui ele gostaria que inspirasse uma revolução. Então qualquer operário, seja de fábrica, ele poderia pegar esse livro aqui, ler e tirar suas ideias. Saindo agora do contexto histórico e falando um pouco mais somente sobre o livro, eu gosto de comprar edições clássicas da Penguin, porque a Penguin ela é muito completa nesse contexto. Por exemplo, aqui no prefácio, ele tem esse livro foi publicado em diversos países, porque ele é um clássico. Então todo mundo queria na época para ajudar numa revolução, entendeu? A revolução operária que aconteceu na Rússia alguns anos depois, no século XX, né? Ó, existe o prefácio, deixa eu chegar mais perto. O prefácio inglês de 1888. Existe, deixa eu achar o outro aqui. Ó, prefácio polonês. E cara, tem muitos prefácios aqui. O livro ele é muito curto, ó. Ele tem 109 páginas, sendo que o livro começa mesmo muito pra frente. Ó, ele vai começar aqui na página 45. Burgueses e os proletariados. Tudo isso aqui então é prefácio. Tudo isso aqui então vai contar a história de como é que foi publicado e algumas coisas que foram tiradas e colocadas em certas edições de certos países. Mas o livro começa aqui, ó. Olha, pra quem que eu recomendo esse tipo de livro? Eu recomendo para todo mundo que está incomodado com o sistema atual. O sistema atual capitalista, que acha que esse é um sistema ruim. Eu também indico para aqueles que gostam de ter novas visões, entende? Aprender um pouco mais, porque isso aqui é um livro histórico. Ele ajudou muito, ele, digamos, ele não é o culpado, mas ele influenciou algumas grandes catástrofes, como da União Soviética, né? Ou então até o próprio Che Guevara. Mas é o que acontece, esses caras que fizeram esse tipo de coisa, eles não seguiram as regras de Karl Marx da maneira que ele queria. O certo não é intervir, o certo é ganhar com a democracia. Eu escolhi fazer esse meu primeiro vídeo no meu canal sobre o Manifesto porque ele é um livro clássico. Eu pretendo trazer aqui livros assim, clássicos e tudo mais, muito embora eu tenha vários livros aqui que sejam livros contemporâneos mesmo, livros lançados agora. Não é muito a minha praia, mas eu leio também, eu leio de tudo. Então, eu gosto de recomendar sempre da editora Penguin esse tipo de clássico, por causa das notas de rodapé, que são perfeitas, a escrita é fácil, os livros realmente são curtinhos. É uma coisa muito simples. Tem uma nota de rodapé aqui, ó. Nota de rodapé não. Uma explicação, cara, tá por aqui. Ele vai explicar como Karl Marx ele não odiava o capitalismo em si, entendeu? Digamos assim, ele via o capitalismo que fez algumas coisas muito ruins, com certeza, como a exploração do homem. Porém, ele via também que o capitalismo ajudou a acabar com a monarquia, a acabar com aquele senso religioso junto com o Estado. Deu liberdade ao povo de certa forma, né? Porque você nunca é livre nesse sistema capitalista porque você quer sempre ganhar dinheiro, então você não tem a liberdade, você sempre quer consumir, né? Mas ele via que o capitalismo conseguiu grandes coisas, conseguiu melhorar as empresas, criar novos produtos. Porém, agora ele queria que todo mundo pudesse usufruir desse bem, entendeu? O capitalismo já criou coisas magníficas, mas uma pequena parcela da população não tem.
1%, por exemplo, tipo assim, os 3% da população tem mais riqueza que o mundo inteiro. Então, realmente, o Karl Marx ele queria uma igualdade social nesse sentido. Bem, então é isso. Espero que tenham gostado. O livro de Karl Marx é muito bom. É Karl Marx e o Friedrich Engels, né? Eu esqueci de citar ele. Manifesto do Partido Comunista, editora Penguin, clássicos, muito bom. Eu recomendo. Muito obrigado e até a próxima.